uma alegria estar participando desse projeto que declara o ano de 2018 como o ano do patrimônio das águas. E se você que está assistindo curtiu, já quero aproveitar para pedir para dar uma clicada em curtir, ajudar a compartilhar, para que a gente possa cada vez mais fazer com que as pessoas entendam o significado da preservação, da proteção. O Departamento de Patrimônio Material vai estar se debruçando sobre essa dimensão mais simbólica da água. Quem são essas pessoas e expressões da sociedade do Estado do Rio de Janeiro que desenvolvem ações relacionadas a essa imaterialidade, com água de cheiro, os banhos de descarrego, as divindades ligadas à água e todo esse imaginário coletivo que faz parte desse patrimônio intangível que tem uma ligação muito forte com a água, que compõe aí o estado do Rio de Janeiro, que no próprio nome tem um símbolo importante. É a parte lúdica, com jogos e brincadeiras infantis ligados, símbolos importantes relacionados à água, e a gente vai, com toda a equipe, estar desenvolvendo pesquisas e reflexões para que a gente possa entender toda essa dimensão da imaterialidade do estado do Rio de Janeiro dentro desse movimento das águas. A proposta de tomamento do Rio Carioca, ela teve início no Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca, onde o INEPAC tem assento, e também associações de moradores da região de Pós-Nivelho, Laranjeiras, que pertence ao grupo Movimento Rio do Rio, de defesa do Rio Carioca, da preservação e da renaturalização desse rio. E eles nos falaram, durante uma dessas reuniões, da importância de se tombar esse rio também. Era uma proposta desse grupo. E aí, eu e a Rapoport, que estávamos representando o INEPAC, representando esse conselho, né, nós trouxemos a ideia para o INEPAC de tomamento. Achamos muito interessantíssimo. Eu, particularmente, eu tenho uma admiração e um entusiasmo muito grande com a preservação de rios, de faixas marginais, preservação do ponto de vista do meio ambiente e também do ponto de vista cultural. E trouxemos essa ideia para o INEPAC, já sabendo que o atual diretor, Marcos Monteiro, seria um entusiasmo de primeira hora, que foi o que aconteceu. E quem sabe a gente pode entrar nesse movimento mundial, né, de renaturalização de rios. A Alemanha é propulsora, mas tem inúmeros países. Tem o Tamisa, tem o Sena, os rios do Oriente, a experiência de Seul. E esse é um sonho. Água. Quem nasce no Rio de Janeiro se chama carioca. Água. O carioca é o nome do rio. Um dos primeiros, um dos mais importantes da cidade. Portanto, o tombamento do carioca é o tombamento do próprio carioca. Não é só o rio. É o tombamento de uma cidade. É o tombamento de quem nasce na cidade. Água. Estado do Rio. E quem nasce no Estado do Rio? Fluminense. E o que é Fluminense? Flumen. Flumen é água. São rios. Portanto, o carioca e o fluminense é a própria água. Vamos preservá-la, se conscientizar da importância da água. Água. Se nós seguirmos os caminhos das águas do Carioca, talvez a gente possa perceber a potencialidade que isso nos traduz nos dias de hoje. Superar o paradigma romano, que está nas arcadas dos Arcos da Lapa, que mostra que os romanos buscavam cada vez as águas mais longes, mas não percebia que essas águas tinham valor e que tinha que haver um cuidado. Chegamos hoje discutindo
as possibilidades do carioca, e aí o paradigma é outro. O paradigma é um paradigma da sustentabilidade, de resgatar do passado para apontar novos horizontes do futuro. Aí o paradigma é ambiental, é de possibilidades dos rios interligarem o que nós temos de mais valoroso enquanto patrimônio histórico, cultural e ambiental. Esse pode ser um belo caminho. Eu acho a água um assunto e um tema assim, importantíssimo, né, para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente porque a gente tem no nome da cidade o nome de um rio, o Rio de Janeiro, né? E embora depois há uma polêmica com relação a isso, de que não era um rio, era a entrada de uma baía, mas você tem uma cidade que é toda ela circundada de mata e de nascentes de rios que desaguam nessa Baía de Guanabara, e no momento em que essas matas estão sendo ocupadas de forma irregular, comprometendo de forma significativa todas essas águas que nos são assim preciosas, né, para a nossa vida mesmo. Então eu acho super importante, é um tema que eu adoro. Eu tenho um trabalho sobre a orla do Rio de Janeiro, não seria sobre a hidrografia, mas está interligado. E eu acho muito interessante, espero poder colaborar, né, de uma forma bem positiva aí nesse trabalho, que eu acho que é também um trabalho de educação, de conscientização da população do Rio de Janeiro, que usa os rios como a sua grande descarga. E é isso. Eu acho que essa iniciativa de fazer o 2018 o ano do Patrimônio das Águas é uma iniciativa muito importante e pioneira, e ela vai de encontro já a algumas iniciativas que têm sido feitas pela própria comunidade da Bacia do Rio Carioca. É uma iniciativa pioneira no Rio e também no Brasil. Já temos o tombamento de uma cachoeira, Cachoeira da Fumaça, mas são poucos os elementos dos rios que são tombados até em nível mundial. A gente tem um rio na China, que são 3 rios paralelos. Temos também um rio nas Filipinas. São essas 2 iniciativas que tem mundialmente, uma na China, de 3 rios paralelos, a outra nas Filipinas, que é um rio muito interessante, que ele corre uma certa distância e depois desce submerso até encontrar o mar, submerso numa área de cavernas. E agora a gente tem a possibilidade da gente ter o tombamento do Rio Carioca, que é um rio importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro. Do Rio Carioca, um projeto piloto de um eixo de proteção e conexão das áreas verdes que nós temos, do patrimônio natural e do patrimônio cultural, é uma iniciativa importante para a cidade e é até como ferramenta de planejamento para a nossa cidade. A política de valorização do patrimônio das águas vai ser desenvolvida agora a partir de 2018, com o ano das águas, o ano mundial das águas. Nós vamos participar diretamente, representando o INEPAC e o Departamento de Pesquisa. Ele vem fazendo um trabalho já há alguns anos, iniciado pela nossa historiadora, agora aposentada, Beth Farmagini, que era de levantamento da importância e do significado do Rio Carioca para a população do Rio de Janeiro. Então, nós já tínhamos uma pesquisa bastante bem encaminhada, que hoje está sendo complementada. Nós estamos fazendo um levantamento muito maior do que havíamos feito, porque o objeto era outro. O rio ele estava entrando como elemento da ocupação do Vale das Laranjeiras. E hoje o rio é o polo principal de atração, como centro congregador de conhecimento das águas do Rio de Janeiro, da importância dessa água
para o desenvolvimento da cidade, para a urbanização da cidade, para a sua sobrevivência. Então, o departamento de pesquisa está totalmente integrado nisso, que já vinha fazendo o trabalho anteriormente, e agora está ampliando a sua pesquisa. Dentro desse panorama, o departamento em si, composto aqui por historiadores, por pessoal da área de sociologia, pessoal da área de história da arte, e mais de 3 estagiários, um de geografia, um de história e um da área de ciências sociais. Esse grupo todo está totalmente engajado nisso. Nós estamos com livros aqui, se depois alguns quiserem pode dar uma panorâmica ali na mesa. Só na mesa nós temos uma quantidade enorme de livros que já estão sendo todos esmiuçados para que a gente consiga levantar todo o significado do Rio Carioca e dos afluentes de toda a bacia hidrográfica que deságua na Baía de Guanabara e na costa aqui litorânea do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho de pesquisa vai alimentar e, evidentemente, vai dar suporte para que nós possamos produzir o tombamento do Rio Carioca e o desenvolvimento de todas as atividades paralelas que vão encetar esse projeto. Patrimônio material e imaterial brasileiro, ele é inundado pelas águas, ele é atravessado pelas águas. No estado do Rio de Janeiro, as águas determinaram, em grande parte, a ocupação do território, os caminhos de entrada e de passagem da civilização, os locais de moradia, a implantação das fazendas, a implantação dos melhores sítios urbanos. Então, água e patrimônio são palavras que praticamente se confundem numa visão histórica, se a gente tiver um olhar histórico. No interior do estado, eu nem vou falar aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas no interior do estado, o Rio Paraíba do Sul, que corta todo o estado do Rio de Janeiro e é um dos eixos de desenvolvimento do Brasil, né? A bacia do Paraíba do Sul é a principal área de industrialização do Brasil moderno. Então ele tem uma importância prática, demográfica, geográfica e simbólica muito grande, porque ele determinou todos os veios de ocupação da província fluminense. E como Paraíba, outros rios que são ou tributários ou afluentes, o Rio Preto, o Paraibuna e outros rios que são também parte desse mosaico histórico e patrimonial da cidade. Então acho que 2018 ser o ano do patrimônio das águas é um pouco a gente reencontrar a origem do desbravamento desse nosso território. Tudo de bom. A Secretaria de Estado de Cultura, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, e o Conselho Estadual de Tombamento declararam 2018 o ano do Patrimônio das Águas. Este ano, Brasília irá sediar o 8º Encontro Mundial da Água, o Fórum Mundial da Água. Então, isso é de extrema importância. Aqui no Rio de Janeiro, um estado que sempre foi protagonista de todos os grandes movimentos de nosso país, nós resolvemos declarar o ano de 2018 o ano do Patrimônio das Águas e desenvolver uma série de ações voltadas para a preservação, valorização e proteção do patrimônio relacionado aos nossos recursos hídricos, aos nossos chafarizes, às nossas fontes, enfim, a todo o patrimônio das águas. É uma honra poder contar com parceiros tão valorosos, tão empenhados, que dedicaram uma vida à preservação do patrimônio cultural brasileiro nessa empreitada.